E aí, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo mais uma vez aqui no soumediador.com, @soumediador. Hoje, um assunto muito importante. Vamos falar sobre os preparativos para a mediação e recepção das partes. Como que a gente faz para receber da melhor forma os mediandos, os advogados que chegam até a sessão. Agora, faltam aí mais ou menos 5 minutinhos do horário programado. Vou guardar um instante aqui, mas enquanto isso, eu convido vocês a acessarem o nosso site, o www.soumediador.com.br. Lá você confere nossos conteúdos de maneira estruturada, tá tudo bem organizado para você aprender mais e mais sobre mediação. O nosso propósito é fomentar a mediação, gerar conteúdo de valor nessa área e queremos que você também cresça conosco, compreenda melhor a mediação, seja adepto da mediação e lá você tem conteúdos para isso. Siga-nos nas redes sociais, @soumediador, você no Facebook, no Insta, no YouTube principalmente, a gente tem vídeos muito bons lá dentro. E agora a gente também está no Telegram. Então, se você já tem Telegram, se não tem, instala no teu celular e segue lá o soumediador.com. Como que você faz para seguir o soumediador.com? Lá no Telegram, o que você faz? Tem o link na bio aqui do Insta, você vai lá no link da bio e clica lá no link que a gente deixou. Lá vai ter o site, o www.soumediador.com.br, vai ter o nosso YouTube, para você se direcionar ao nosso YouTube, e também para você se inscrever lá no nosso Telegram. O que a gente faz lá no Telegram? A gente gera conteúdos que são mais imediatos. De repente tem alguma coisinha que veio à mente, tanto na minha cabeça, quanto da Lucinéia, quanto da Luciana, que são as parceiras aqui nessa caminhada do Sou Mediador. E aí a gente fala algumas coisas que a gente olha, observa no dia a dia, coisas imediatas, sem muito filtro. O que a gente vê, acha que é interessante e que vai gerar valor para vocês, a gente passa para vocês, tá bom? Chegando o pessoal aí, abraço aí, Lucinéia está acompanhando, Carla Dutra, Ana Paz, Dari Paz. Tá faltando a Paola chegar aqui. Paola não tá aqui hoje não, no home office, mas se ela aparecer, vai estar aqui assistindo daí. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Antes de toda a mediação, obviamente, a gente tem que falar o seguinte, A gente tem que estar preparado para entrar numa sala de mediação. Mas isso não significa que nunca vão acontecer falhas, que nunca vão acontecer erros. A gente tem que estar preparado tecnicamente para entrar lá e dar o nosso melhor. A gente sabe. A gente aprende qualquer jogo, qualquer coisa, a gente aprende só se entrar em campo. Então a gente precisa entrar em campo e jogar o jogo da mediação, mesmo que a gente não esteja 100% absolutamente preparado, porque é isso que vai nos dar mais força, vai nos dar mais musculatura para a gente aprender cada vez mais. Beleza? Então essa preparação técnica ela precisa ser feita dia após dia, A gente precisa ler, a gente precisa compreender, mas tem que estar lá em campo. E quando eu falo de preparativos de mediação, eu estou falando de preparativos imediatos, os preparativos que você vai fazer ali no dia da mediação. Chegou o dia da mediação, o que você vai fazer? E eu separei aqui alguns tópicos, o Fábio chegando, o professor Thiago também, Ridiana Denis também entrando aí, obrigado por vocês estarem acompanhando, mas vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui que eu acho relevantes. Primeiro nós temos a questão do próprio mediador. Mediador, como que ele vai se preparar? Primeiro, ele tem que estar ciente de que a mediação é um ambiente de conflito. Então, por mais que o mediador tenha várias situações com ele, que ele esteja convivendo com alguns problemas, quando ele está indo para a mediação, é o momento dele se desconectar do mundo externo e se conectar com as partes. Então ele já tem que estar se direcionando para a mediação e já pensando nisso. Quando eu chegar lá, o meu foco absoluto é na mediação. No conflito em que as partes estão envolvidas, na situação que elas vão apresentar para mim. Agora, se eu observar que eu tenho uma situação, um grande problema na minha vida e eu não vou conseguir dar conta de chegar lá na hora da mediação, eu tenho que ter humildade e reconhecer, olha,
eu não estou preparado hoje para fazer isso não, né? Porque eu posso prejudicar as partes em razão de um problema pessoal meu, e eu não posso deixar isso acontecer. Então o primeiro ponto, na preparação do mediador, é estar bem consigo mesmo naquele dia. É se preparar e ter ciência de que ele vai se deparar com situações de conflito, né? Não vai chegar numa mediação e vai estar tudo bem, todo mundo vai estar tranquilo. Algumas vezes acontece, mas nem sempre. Então a gente precisa estar bem ligado quanto a isso, tá? Outra questão que eu acho muito relevante é a questão da vestimenta apropriada. E vestimenta apropriada, a gente tem que estar ligado o seguinte: às vezes a vestimenta que você vai usar numa mediação empresarial não é a mesma vestimenta que você vai utilizar num outro tipo de mediação. Por exemplo, mediação na área de conflitos de vizinhos de terreno agrário, né? É um tipo de vestimenta, ou conflitos familiares. Eu não preciso estar com terno e gravata para estar lá naquele dia, naquela mediação. Eu preciso deixar as partes confortáveis. E eu vou ter, então, me adequar àquela situação específica daquele dia, aquela mediação específica daquele dia. Lógico, se você é mediador judicial, você sabe que muitas vezes você vai chegar lá e você não sabe que tipo de mediação você vai se deparar. Então, nem tão terra, nem tão céu, nem tão terra, né? A gente tem que estar com uma vestimenta adequada, né? Os homens aí, não tanto o formalismo, mas não tanto o informal. Inclusive, eu tenho uma história bem curiosa para contar para vocês. Eu estava vestindo uma roupa como essa uma vez na mediação e talvez ela não seja mais apropriada. E depois dessa experiência que eu tive numa mediação, com uma camiseta preta, assim, normal, eu tive uma experiência não tão boa, mas eu conto para vocês em outro momento. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas é uma situação bem curiosa. Inclusive, você que está assistindo aqui, seja agora ao vivo, ou se você está assistindo no gravado, vai lá no nosso Telegram. Eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem por lá no nosso Telegram, e eu vou falar para vocês qual foi essa experiência, que a partir dessa experiência eu parei de usar uma camiseta assim normal. Aí agora, ou eu uso uma camisa, ou uma polo do próprio tribunal para estar nas mediações judiciais. Porque depois daquilo que eu ouvi, eu comecei a me policiar mais com relação às minhas vestimentas. Então, gente, vestimenta apropriada é uma coisa que faz a diferença, tá? Então, quanto ao mediador é isso. Precisa estar bem no dia e precisa vestir uma roupa adequada, ir lá, tranquilo, né? Não tão formal, não tão informal. Segundo ponto, cheguei lá na mediação. Eu preciso me preparar com o meu comediador. Se eu tenho um comediador, e lembrando aqui, estamos falando da mediação presencial, tá? Nesse primeiro ponto aqui, estou tratando de mediação presencial. Depois a gente fala um pouquinho sobre mediação virtual. Mas na mediação presencial, eu vou ter um comediador, muitas vezes, então eu preciso ajustar previamente alguns pontos com ele. Quais são esses pontos? Coisas básicas. Quem vai buscar as partes, os advogados que estão lá fora? Serei eu ou será o outro? Eu preciso ter isso definido já, como que eu vou recepcionar ali dentro, quem vai lá fora, como que vai ser a declaração de abertura, quem vai falar, no meio da sessão, quem está mais confortável para fazer o resumo, e também combinar algumas situações, de repente uma caneta, virar alguma caneta, escrever alguma coisa no papel, quando, por exemplo, o outro mediador está falando e você também quer falar alguma coisa. E aí você pega e escreve ali, ó, quero falar, ou vocês combinam antes, coloca a caneta em cima da folha do outro, para ele saber que você quer falar também, né? E aí vocês já ajustam como que vocês vão trabalhar isso naquele dia. E um ponto de suma importância é, se você tem algum tipo de insegurança, qualquer tipo de insegurança, revele para o seu comediador. Explique para ele, olha só, tem esse ponto que eu gostaria que você falasse, porque de repente, né, um mediador que está iniciante aí, precisa de um apoio, fale, revele, porque é a melhor forma, não vá para o jogo ali e de repente no meio do caminho você estava inseguro com alguma coisa e não comentou, né? A Lucinéia fala aqui sobre a importância de estar bem no dia da mediação. Temos um vídeo no bate-papo de mediador do lado de cá, que pode ajudar na compreensão e importância de estar bem para a condução. Justamente, fizemos um bate-papo sobre essa situação.
falando, ó, de repente chega uma informação que conflita com alguma coisa que você está passando na sua vida. Né? Imagine que as partes estão discutindo um problema que se assemelha a um problema da sua vida. E aí? Será que você consegue dar conta de continuar naquela sessão? Se você não consegue, é obrigação sua falar, olha, eu não estou preparado agora para isso. Então, atente-se a essas questões. Obrigado, Lucinéia, por lembrar aqui. Acompanhem lá nosso YouTube, o www.soumediador.com.br, justamente para ter acesso a esses conteúdos. Outra coisa super importante, o ambiente. O ambiente. Tudo isso, ó, a gente falou do mediador, a gente falou da conversa que o mediador tem que ter com o co-mediador, que é o outro mediador que vai atuar junto com ele, e também tem a preparação do ambiente. Algumas coisas são importantes com relação à preparação do ambiente. Primeira coisa, o material de trabalho. O que é o material de trabalho? Tanto os materiais que o mediador vai utilizar, papel, caneta e outros utensílios que porventura vai utilizar. Já deixe tudo organizado na mesa. Papel e caneta que as partes vão utilizar, separe tudo, deixe tudo redondinho, para não ter que no meio da sessão ter que sair e buscar em outro lugar. Tá? Então, esteja preparado com relação a isso. Né? O material de trabalho deve estar todo ali antes de você começar a mediação. Né? Não vai sair da sala para buscar alguma coisa. Se você julga pertinente, tá um elemento, qualquer que seja o elemento que você julga pertinente ali, já deixe organizado. Outra coisa, isso faz parte de todo o ambiente ali. Outra coisa, ar-condicionado, água, café, tudo que você julga adequado para colocar ali, para dar conforto e bem-estar para as partes, insira também antes de iniciar a sessão. E aqui eu falo um ponto importante. Tudo que acontece ali no ambiente pode, de alguma forma, impactar naquela conversa que está acontecendo, impactar no conflito, no diálogo que está ocorrendo. Imagine só se a sala está bagunçada, as cadeiras estão desorganizadas, os papéis você deixou em cima da mesa todos desorganizados. Isso tudo pode prejudicar o andamento da sessão, porque as pessoas vão estar desviando a atenção. Então você tem que se preocupar com isso. Não deixe elementos que possam desviar a atenção. Inclusive, ar-condicionado é uma coisa interessante. Se você deixa o ar-condicionado muito frio, parece besteira. Mas, de repente, alguém que é um pouco tímido, né, chega lá, não quer falar muita coisa, está passando frio, mas não fala nada, e você não pergunta também se está tudo bem, aquela pessoa está lá, toda hora está na cabeça dela, ai, tá frio aqui, ai, meu Deus do céu. Ela está preocupada, desviando a atenção daquela conversa, daquele foco, para prestar atenção no ar-condicionado. Então tenho que ter esse tipo de cuidado. Parece besteira, mas não é. Se preocupem bastante com a questão do ambiente. Né? As partes têm que estar ali prontas para construir uma solução para o conflito e não para prestar atenção em outras coisas. Né? Inclusive, depois eu vou falar da virtual, também a gente tem que estar com o ambiente organizado para não gerar, né? As pessoas não estarem olhando para a minha área, para o meu cenário e estarem preocupadas com isso, ou observando, né, desviarem a atenção com relação a essa situação. Outro ponto super importante, conheça a estrutura em que você trabalha. Se você é um autônomo e trabalha em algum escritório, em coworking, se você trabalha numa câmara de mediação extrajudicial, se você trabalha nos fóruns, em sejusques, você tem que pensar o seguinte, de repente você vai fazer uma sessão privada. Previamente você tem que conhecer a estrutura para saber onde as pessoas vão quando tiver a sessão privada. Da mesma forma, você tem que estar atento. Onde são os banheiros daquela estrutura? São coisas importantes para você, antes de qualquer mediação, de repente é o teu primeiro dia numa câmara privada, ou o teu primeiro dia num coworking, você vai lá e já tem que conhecer toda a estrutura para não ter nenhum tipo de problema com relação a isso. E, super importante, esse ponto é talvez o mais importante. A gente falou sobre o mediador estar preparado, sobre ele conversar com o mediador, sobre ele preparar o ambiente, mas nada é tão importante quanto o primeiro contato que ele tem com as partes. O primeiro contato acontece antes de começar a sessão. Então, se você é o mediador, vamos supor que você tem o co-mediador que ficou na sala e você foi lá conversar com as partes. A primeira coisa que você vai fazer é pensar que você é um profissional imparcial.
Então, independentemente, se você conhece um advogado que está ali, se você conhece uma parte que está ali, não importa, as cumprimente de forma igualitária. É outra coisa que parece muitas vezes bobeira, mas não é não. Né? Se você pegou na mão de um e não pegou na mão de outro, agora a gente não pode, né, devido à pandemia, mas vai passar. Mas quando você cumprimenta alguém e não cumprimenta o outro, isso gera um desconforto e uma percepção, ainda que não tão visível para a gente, de que a gente está sendo imparcial. Então, muito cuidado com essa aparência da parcialidade. Né? Então, você fez alguma coisa com um, faça com o outro, tome cuidado para não ter nenhum tipo de problema. E não fique conversando muito antes de começar a sessão, né? Mesmo que você conheça os advogados, eventualmente, converse brevemente, acolha aquelas partes antes de começar a sessão. E super importante, vai lá, isso tanto em Câmara, quanto em coworking, quanto lá no Sejusques, quando você tiver previamente a mediação, a conciliação, observe exatamente qual o número de pessoas que vai entrar na sala. E eu falo isso porque, lembra que a gente falou do ambiente, deixar tudo preparado? Você vai lá fora, verifica quantas pessoas vão ter e você vai colocar exatamente o número de cadeiras que as pessoas vão sentar. E aí você pode falar, Thiago, mas isso é tão óbvio isso? Né? Parece óbvio, e a gente tem que falar o óbvio. O óbvio precisa ser registrado, porque às vezes as pessoas não se dão conta desse pequena dica, que é você pegar e primeiro observar quais as partes que vão participar aqui. Por quê? Quando você chega lá, imagine que são duas partes mais um advogado de um lado, mais 3 pessoas e 2 advogados, e você deixou só 6 cadeiras lá, mas você está levando todo mundo para a sala, sem antes organizar. Olha só, para que isso? Você vai ter uma confusão antes de começar a sessão, simplesmente porque você não se organizou para isso. Então, gente, preste muita atenção nessas pequenas questões, tá? Mas, primeiro, é o primeiro contato que você tem com as partes, antes de entrar na sala. Então, como eu falei, imparcialidade. E claro, olho no olho, breve sorriso, rapidamente cumprimenta, e ainda você não vai entrar nas questões do conflito. Você não vai conversar sobre isso. Não é o momento ainda, tá? Quando vocês estiverem lá dentro, vocês forem conversar, aí sim vocês vão começar a falar sobre essa questão. Perfeito? Aí você pode dizer, beleza, isso serve para mediação presencial. Sim, serve para mediação presencial. Tá, Thiago, mas a gente está no momento em que a gente está numa pandemia, que muita gente não está fazendo mediação presencial, que o mundo online se fortaleceu. Inclusive tem um vídeo que a gente fez aqui no soumediador.com também sobre 4 elementos essenciais para todo mediador observar. Vão lá, assistam, acompanhem, é um vídeo bem rapidinho sobre alguns elementos, alguns pontos de observação que o mediador deve se atentar. Mas assim, como eu falei, tem a questão do mediador, tem a questão do comediador, tem a questão do ambiente e tem a questão do primeiro contato com as partes. Esses 4 pontos é que a gente está trabalhando aqui. Na mediação virtual, existe também algum ponto a se observar nesses quesitos? É claro. Com relação ao mediador, a vestimenta é a mesma coisa. Né? Eu vou me preocupar, não tão formal, não tão informal, mas adequado. Né? E com relação ao meu bem-estar, tenho que estar bem naquele dia, tenho que estar preparado emocionalmente para enfrentar as situações que vão acontecer naquele dia. E sem pré-julgamento, sem me envolver com as emoções que serão trazidas naquele dia. Né? Fica aí, isso é importante registrar, não posso confundir as emoções que as pessoas estão trazendo com as minhas. Né? Eu tenho que ser ali um mediador efetivo, um bom ouvinte, né? E eu não posso, de maneira nenhuma, fazer essa confusão. Tá? Então, bem-estar e desconexão com o mundo externo para me conectar com aquele momento que está acontecendo a mediação. Ajustes prévios com o comediador é a mesma coisa, né? É claro que a gente não vai combinar quem vai trazer um, quem vai trazer o outro, mas a gente aí sim, combinar quem vai falar, por exemplo, quem vai falar na declaração de abertura sobre uma coisa ou outra, isso é muito importante, já saber exatamente quem vai... eu vou falar na declaração de abertura, eu quero falar sobre esses pontos que eu quero registrar. O outro comediador fala, eu quero isso, isso e isso. Já alinhe muito bem, porque quando a mediação é virtual, a gente tem aquele delay, né? Às vezes demora um pouquinho para um áudio ou outro sair, e se um ficar falando em cima do outro, isso vai dar confusão.
Vichinesc ADV, bem observado, grande Thiago, é o Everton, é isso? Ô Everton, você tá aí, que bom, obrigado pela presença. Ótimo, Thiago, importante saber quantas pessoas irá participar para providenciar a quantidade de cadeiras, assim como lembrar de retirar cadeiras que eventualmente sobrar. Bem lembrado, Lucina, isso mesmo, não deixe na mesa cadeiras vagas, né? Fica uma impressão de que ali tem um buraco que está saindo daquele círculo, né? Geralmente a gente faz mediações de círculo, dá para fazer em mesas quadradas também, mesas retangulares, não tem problema nenhum, mas mesa sobrando, jamais. Bem observado, Lucinéia. Voltando então à questão da mediação virtual. Né? Basicamente as mesmas coisas. Agora o ambiente. O ambiente é o teu cenário. Veja só, eu estou aqui num cenário hoje, né, que eu acredito seja um cenário que esteja organizado, né? Olha só, tem lá atrás um mural, tem alguns livros ali, não há uma poluição visual, né? E eu tenho que me preocupar com isso. Você imagine que eu tivesse uma biblioteca aqui toda confusa, atrás uma bagunça, e eu, por exemplo, tenho filha, né? E aí todos os brinquedos aqui atrás, fica horrível, né? E as pessoas têm que se atentar a isso. Inclusive, a gente tem visto aí advogados e partes, né, nas mediações virtuais, às vezes não se preocupando, alguns advogados com a formalidade, quando pede-se uma formalidade, e as partes, às vezes, né, as testemunhas e tudo mais, mas eles, tudo bem, são a parte. O mediador tem que estar com tudo bem organizado, o ambiente é super importante, e eu só posso organizar o que está sob meu controle, né? Então, o ambiente que eu tenho é esse, eu organizo ele. Agora, papéis e canetas e tudo mais, que a gente fala tanto na mediação presencial, isso, quem sabe, você possa falar, sim, no início da sua mediação, para que as partes providenciem isso, porque vai ser importante para a escutativa, para eles anotarem as coisas, tá? Mas lembre-se, a desordem, né, se tiver qualquer problema visual, isso atrapalha muito, porque as partes acabam se desconectando da situação específica para observar esses pontos que não estão em foco naquele dia, e você pode prejudicar o bom andamento da sessão, tá? Contato com as partes, lembrando, se é presencial ou virtual, você deve despender os mesmos cuidados. Então você vai lá, vai conversar, vai fazer os cumprimentos de maneira igualitária. Se uma parte chegou um pouco antes, converse com ela, obviamente, ali no virtual, rapidamente, espera outra chegar, faça os mesmos cumprimentos, seja imparcial, e depois vocês começam a sessão. E importante, preparação também agora do virtual, falando especificamente do virtual, tenha bem já anotado, bem certinho, quais são os telefones de cada uma das partes. Porque se der qualquer problema no meio da sessão, você já tem ali anotado para poder ligar, para poder resgatar, para poder continuar a sessão ou verificar que problema que deu, para eventualmente encerrar, redesignar e tudo mais. Tá? Estejam atentos a isso. Uma coisa importante que eu não falei no virtual também, já esteja também ciente de que se tiver uma sessão privada, né, o Caucus, você tem que estar bem ciente de como você vai fazer isso, de como você vai chamar as pessoas depois, né, e pode ser válido você já informar as partes do início. Mas isso já faz parte da apresentação, da declaração de abertura, que é um assunto, inclusive, que a gente vai falar na quinta-feira. Em termos de preparação, os preparativos para a mediação, acredito que seja isso, né? Então, atente-se, pontos a serem observados. Aquilo que compete ao mediador, o que o mediador deve fazer, a vestimenta que ele deve se preocupar, o bem-estar no dia da sessão, a relação com o comediador, como que eu vou combinar as coisas, a questão do ambiente, como que a gente vai programar esse ambiente para ele estar da melhor forma, para quando as partes chegarem não ser nenhuma preocupação com relação a isso. E claro, o mais importante, a recepção das partes. Como eu recepciono da melhor forma cada um dos mediandos e advogados que estiverem ali. Beleza? É isso que eu tinha para falar hoje. Eu gostaria de verificar se vocês têm alguma pergunta, tem algum comentário. Aqui, os últimos comentários aqui são do Everton e da Lucinéia. Se vocês tiverem algum comentário para falar, senão a gente segue aqui e já caminha para o encerramento dessa live, já convidando vocês para que participem da maratona de lives do soumediador.com. Uma maratona
em que a gente vai falar sobre mediação e sobre o passo a passo da mediação. Hoje a gente falou da preparação. Na quinta-feira a gente vai falar sobre declaração de abertura. Na quinta-feira, às 20 horas. No sábado, às 11 horas, a gente retoma alguns assuntos pertinentes com relação à mediação e continuamos terça, quinta, às 8 horas e sábado novamente, às 11 horas. Sempre falando sobre assuntos que possam realmente trazer diferença e conhecimento para você que está aí nos acompanhando no soumediador.com. Fica o convite novamente para vocês acompanharem lá nas nossas redes sociais, @soumediador, Insta, Face, YouTube e, claro, o nosso canal do Telegram. Vai lá no nosso canal do Telegram, vai lá na bio e participa, que a gente tem coisas importantes para trazer para vocês. Valeu? Valeu todo mundo que acompanhou, obrigado. Ó, a Lucinéia dando palminhas aqui, professor Thiago Duque, tive a oportunidade de falar. Thiagão, obrigado por estar acompanhando a gente. E a gente se vê na próxima live de quinta-feira. Na verdade, a gente não se vê, vocês vão ver a Luciana Chemi, tá bom? Aquele abraço e a gente se vê.